Pode sentar e vamos invocar sobre cada um de nós a força, a luz, a presença viva do Santo Espírito de Deus, que nos deu o dom da sabedoria, do entendimento, da ciência e da fortaleza, para que essa palavra hoje possa entrar em nossas vidas, em nosso coração e se transformar em atitudes concretas de amor e de adesão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos acompanhando o livro da história do Gênesis, o livro de Gênesis, a história de Abrão. A gente sabe que Abrão foi chamado por Deus lá de Ur, na Mesopotâmia, veio para Israel, veio com a sua família, Deus prometeu uma grande descendência, uma terra, um grande povo. Veio com o seu sobrinho, chegaram lá, a gente acompanhou durante esses dias, que entre os empregados de Abrão e de Ló, algumas discórdias, então Deus chamou Ló da parte, olha, Ló, escolhe a terra que você quer, a direção que você quer ir, a direção que você escolher, eu vou te respeitar, você escolhe primeiro. Ló escolheu, foi além do Jordão, lá para perto da cidade de Sodoma e Gomorra, Abrão ficou em outra parte. E aí, a fama de Sodoma e Gomorra chegou ao céu, pelo pecado, pela discórdia, pela maldade, e Deus resolveu destruir a cidade. Mas Abrão lembrou de Ló, Abrão lembrou que Ló estava por lá, e aí Abrão conversa com Deus, intercede: Senhor, se tiver 40 justos, o Senhor vai destruir a cidade. Não, Abrão, se tiver 40 eu não vou destruir. Deus, ou seja, esse diálogo foi tão bonito, que aí a intenção de Abrão, e claro, Deus percebeu, era salvar a vida de Ló. E Abrão conseguiu, e Deus salvou. Só que olha que interessante, e aí entra na leitura de hoje. Deus, através dos anjos, falou para Ló: sai da cidade que eu vou destruir, que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O pecado dessa cidade está tão grande, e alguém intercedeu por você, Abrão intercedeu por você, eu vou livrar você e sua família, pode sair daí, né? E Ló recusou a princípio, foi levado, mas olha o que acontece agora. O que acontece agora? Deus disse assim: saiam dessa cidade, mas não olhem para trás, não olhem para trás, avancem, mas não olhem para trás. E aí, um certo momento, o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás, e quando ela olhou para trás, o que aconteceu? Virou uma estátua de sal. Olhou para trás. Aí que talvez está a essência, um pouco da essência da primeira leitura de hoje. Olhar para trás. O que significa olhar para trás? Sodoma era um sinônimo de perversão, de pecado, de abominação, de tudo que era maldade, tudo que era corrupção. Aquilo estava assim, uma cidade que estava apodrecendo no pecado. Ló estava lá, Ló saiu da cidade, a mulher saiu e olhou para trás. Olhar para trás significa, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está nos acompanhando, você que está aqui, olhar para trás significa sentir saudade do pecado. Quando eu olho para trás, quando Deus coloca as suas mãos na minha vida, na sua vida, quando Deus te dá uma nova chance para você melhorar, para você se converter, para você tomar uma nova direção, um novo caminho, Deus pede: olha para frente de agora em diante, esquece o que aconteceu lá atrás. Só que a mulher de Ló olhou para trás e sentiu saudade do pecado. Quantas pessoas já foram tocadas pela graça? Quantas pessoas já tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Deus? Ou talvez através de uma enfermidade, Deus não manda a enfermidade, mas através da enfermidade Deus tenha ensinado uma lição de vida, de superação, um problema difícil. E Deus deu essa chance de uma nova vida, de uma nova conversão, de uma nova história. E quando a gente olha para trás, significa que nós estamos sentindo saudade do pecado, queremos voltar àquela vida anterior, e é isso que não dá. Quando a gente pega a mão no arado, não olha para trás, porque olhar para trás é sentir saudade do pecado, daquele vício, daquela maldade, daquela coisa. Quantas vezes, talvez nós fazemos propósitos diante de Deus, e sentimos a graça de Deus agir em nossas vidas, mas mesmo assim temos saudade da vida de pecado, e voltamos para os mesmos vícios, e voltamos para a mesma vida. Conclusão, viramos estátuas de sal, petrificada, que não serve mais para nada. Meu amado e minha amada, você já foi tocado pela graça,
você foi tocado pela misericórdia do Senhor. Olhe para frente. Olhe para frente, deixa essa vida de pecado para trás. Deus está te dando uma nova chance. Deus está tirando da cidade da destruição. Não olhe mais para trás, olhe para frente com Jesus. A leitura do evangelho de hoje, meu amado, minha amada, Jesus, a gente já viu em outros textos, a tempestade acalmada. Jesus, ele estava no sermão da montanha, no monte, explicando o reino, falando do reino, as bem-aventuranças, enfim, desce da montanha, e logo em seguida começa a colocar em prática tudo aquilo que ele ensinou, e começa todo um processo de cura. Ele é solidário com a dor humana, ele começa curando as pessoas, começa curando um leproso, começa ensinando, coloca condições para segui-lo, enfim, e aí Jesus, ele sobe na barca, vão para outra margem, os discípulos também o acompanham, e de repente lá no mar da Galileia, ou Tiberíades, não é um mar, mas era tão grande, rodeado de montanhas, enfim, e o pessoal da época sabia que quando vinha aquelas correntes de ar fria, misturavam com as correntes de ar quente, aquela água ficava agitada, ondas enormes, enfim, e lá estavam os discípulos, e lá estava Jesus dormindo no barco. O mar se agitou, eles tiveram medo, acordaram Jesus: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E Jesus, o evangelho, a intenção de Mateus é mostrar a autoridade de Jesus. A intenção de Mateus é mostrar a autoridade de Jesus. Ele manda nos ventos, ele manda no mar, ele manda nas forças da natureza, ele tem poder. E aí fala: cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? É isso que vocês demonstram com tudo isso que eu ensinei até agora? É assim que vocês têm fé? E aí as pessoas começam: quem é este? Quem é este? Olha a autoridade desse homem, que até ventos e mar dá ordem e eles obedecem. A autoridade de Jesus diante das tempestades de nossas vidas. Coloque a mãozinha no coração. Coloque a mãozinha no coração. Vamos rezar com essa palavra. Senhor Deus de bondade, obrigado mais uma vez, Senhor, por esse privilégio de ouvirmos a Tua palavra hoje, nessa Santa Eucaristia. Na primeira leitura, Senhor, aprendemos como Deus vai ao encontro do ser humano, como Deus quer salvar, nos tirar do pecado, das situações de morte, de escravidão, de maldade. Quantas vezes, Senhor, nós já fomos tocados pela graça, resgatados pelo poder do Teu amor, da Tua misericórdia. Mas perdão, Senhor, perdão pelas vezes que nós, mesmo resgatados através de Tua graça, sentimos saudades do pecado. Quantas vezes já fomos curados daquele vício, daquele pensamento, daquela atitude de mentira, de inveja, de cobiça, de maledicência, mas mesmo assim, Senhor, parece que o pecado é tão grande, parece que o inimigo é tão forte em nossas vidas, que nos leva novamente a voltarmos, a olharmos para trás. E quantas vezes sentimos saudades do pecado e voltamos àquela vida de vício, Senhor. Hoje nós te pedimos, Senhor Jesus, cura. Coloque a mãozinha no teu coração e vai pedindo. Senhor, vai curando, Senhor Jesus. Vai curando todas as vezes que eu voltei ao pecado. Todas as vezes, Senhor, que eu senti saudade daquela situação de pecado. E vai curando o meu coração e perdoando, Senhor, essas minhas atitudes. O Senhor hoje acalmou a tempestade mais uma vez e pediu fé. Mostrou a autoridade. Mostrou que quem tem fé, crê em Jesus e não tem medo, mesmo que se enfrente tempestades, tsunamis, o mar agitado de sua própria vida, mas não tem medo, porque tem a certeza de que Jesus está presente na barca de sua própria vida. Senhor, dê-nos a graça, vai acalmando os nossos corações, as tempestades em nossas vidas, Senhor, e vai aumentando a nossa fé, para que hoje, Senhor, hoje pela Tua misericórdia, eu experimente a calmaria em minha vida. E obrigado, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.